Boa noite, irmãos. Vamos juntos já abrimos em Jó. Jó, capítulo 32. Vamos, com a ajuda do Senhor, continuar meditando neste livro tão maravilhoso. O Senhor certamente tem nos ensinado tantas lições, né, irmãos, neste livro. Lições práticas, lições que todos nós, em maior ou menor medida, temos podido experimentar no nosso caminhar com o Senhor. E o Senhor é tão maravilhoso porque com o seu falar Ele já vem nos preparando, Ele já vem nos ajudando para que porque aquilo que nós iremos ser provados, o Senhor já vem nos alertando, nos preparando com sua palavra. Então observe que todos os perigos que nós vimos, principalmente nos capítulos 29, 30 e 31, são perigos que nós mesmos, nós podemos passar junto como igreja, Então o Senhor já vem nos avisando de antemão, como que nos preparando, porque assim é o Senhor, Ele nos dá a luz, então em cima da luz nós temos nossa responsabilidade. Então, irmãos, Jó, capítulo 32, nós vamos ler desde o verso 1 até o verso 5. Diz assim: Cessaram aqueles 3 homens de responder a Jó, no tocante ao se ter ele por justo aos seus próprios olhos. Então se acendeu a ira de Eliú. Este é o personagem então que nós estamos meditando, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão. Acendeu-se a sua ira contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Também a sua ira se acendeu contra os 3 amigos, porque, mesmo não achando eles o que responder, condenavam a Jó. Eliú, porém, esperara para falar a Jó, pois eram de mais idade do que ele. Vendo Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. Vamos orar então e entregar este tempo que teremos diante do Senhor. Querido Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui reunidos debaixo da realidade do Teu nome, Senhor. Que privilégio, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós rogamos a Ti, Senhor, que neste momento que teremos hoje em torno da Tua palavra, que de fato possa ser um momento onde o Senhor há de nos ensinar. Que as palavras que forem compartilhadas aqui sejam palavras vindas do Teu Espírito, Senhor, e não de sabedoria humana. Livra-nos, Senhor, de qualquer obstáculo que nós mesmos podemos colocar ao Teu falar. Ajuda-nos como igreja, Senhor, a recebermos a Tua palavra, a acolhermos ela no nosso íntimo, Senhor, a abraçarmos o caminho da cruz, trilharmos ele, para que possamos avançar, Senhor. De fato, temos podido desfrutar de que o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, Senhor. Como Eliú vai dizer a Jó: quem é mestre como tu? Quem é perfeito em conhecimento como tu és, Senhor? Ninguém, Senhor. Somente o Senhor tem essa habilidade de trabalhar nossas vidas como o Senhor faz. Os teus caminhos, Senhor, de fato, são caminhos elevados, caminhos profundos, Senhor. Caminhos que estão acima do nosso limitado conhecimento, Senhor. Muitas vezes nós chegamos diante de Ti com um coração soberbo, achando que sabemos tantas coisas, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. O Senhor há de nos levar àquele ponto onde nós perceberemos que nós não sabemos nada, Senhor, que nós não podemos nada, que a nossa suficiência vem de Ti mesmo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos conduzido a este caminho. Senhor, obrigado pelas lições que nós temos aprendido juntos como igreja.
seja nas jornadas, Senhor, no caminho para o cumprimento do eterno propósito de Deus, e também no livro de Jó, Senhor. Quão rico é o Senhor, quão maravilhoso é o Senhor, quão equilibrado é o Senhor. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem levado à morte em nossas vidas aquilo que precisa ser levado. E na medida que o Senhor vai levando isso à morte, essas coisas à morte, Senhor, o Senhor vai nos aproximando de Ti mesmo, Senhor. Que imenso privilégio para nós desfrutarmos de Tua companhia, de Teu cuidado. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Teu amor para com a Sua igreja nunca muda, Senhor. Nunca muda. O Senhor não nos amou apenas em um dado momento. O Senhor continua nos amando, Senhor. Muito obrigado, Senhor. E porque, como veremos nessa noite, porque o Senhor nos ama, o Senhor fala-nos a verdade. O Senhor equilibra isso, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Louvado, exaltado, bendito é o Teu nome para todos sempre. Amém. Amém. Então, irmãos, nós temos meditado neste livro tão precioso e maravilhoso, né? Como disse aos irmãos, nós começamos de fato uma nova etapa, onde nós saímos daqueles discursos de desafio de Jó, onde o clímax da alma de Jó acontece, né? O Senhor veio fervendo Jó, colocando Jó em seu cadinho, e nos capítulos 29 a 31, então essas impurezas elas são trazidas à plena luz, né? E assim o Senhor faz conosco, irmãos, que é assim que o Senhor trata. Ele vai aquecendo-nos, e essas impurezas que o Senhor enxerga, nós não conhecemos bem o nosso coração, mas o Senhor conhece, e Ele vai aquecendo-nos, trabalhando, até que essas impurezas vão vindo à tona, e Ele vai tratando nossas vidas. Que trabalhar maravilhoso, irmãos, que graça, né? Então isso aconteceu na vida de Jó. E depois, então, nós vimos no capítulo 31, verso 40, os irmãos podem olhar comigo, essa maravilhosa expressão na parte B do verso, fim das palavras de Jó. Aqui, irmãos, Jó, então, chegou no seu limite. Ele não tem mais nada a dizer. Todas aquelas coisas que estavam escondidas, finalmente foram ditas, né? E então as impurezas vieram à tona, Jó parou de se justificar porque ele chegou no seu limite. Então, no capítulo 32, verso 1, já disse aos irmãos que isso também é muito importante, o Espírito registra para nós que também cessaram os 3 homens, os 3 amigos de Jó, de responder a Jó. Ou seja, as faculdades de Jó também se esgotaram. E então, irmãos, nós temos um novo personagem sendo introduzido, sendo posto em cena, Eliú. Irmãos, que maravilhoso personagem. Quantos princípios nós escolhemos, né, irmãos? Nós vimos que Eliú, ele é um intérprete, né? Ele não é um tipo do Espírito Santo, ele é um intérprete. Por quê, irmãos? Porque em um dado momento, como veremos, Eliú, ele vai, a alma de Eliú, ela vai se intrometer no falar do Espírito. E esse é um perigo que todos nós corremos. Mas antes de chegar lá, nós temos um longo caminho ainda a percorrer. Por quê? Porque nós vamos construir um caminho juntos, porque antes de Eliú permitir que a alma dele se intrometa, e nós vamos ver por que isso aconteceu, nós vamos ver aspectos maravilhosos do falar de Eliú para Jó. Então tudo isso nós vamos construir juntos, bem devagar. Então, irmãos, nós vimos até o verso 4, os irmãos vão se recordar, na última vez nós vimos até o verso 4, colhemos muitos e muitos princípios práticos. Espero que os irmãos nesse intervalo, entre a última ministração de Jó até agora, possam ter experimentado algo que nós compartilhamos junto como igreja. Os irmãos se lembraram da intuição, se lembraram da consciência, se lembraram desses aspectos que nós tratamos, por exemplo, também da comunhão. Isso é motivo de regozijo para nós, irmãos. Então, espero que os irmãos tenham exercitado colocar a mente no Espírito. Espero que os irmãos tenham exercitado a aquietar as faculdades da alma, que certamente foram provadas nesse intervalo,
que os irmãos tenham conseguido aquietá-las e ouvir a voz do Espírito no homem interior. Quando nós falamos homem interior, irmãos, nós estamos se referindo ao espírito do homem, certo? Então, são palavras relacionadas, espírito e homem interior. Então, irmãos, são todos aspectos que nós vimos, e nós vimos então que nós podemos ser guiados pelo espírito, pela carne, andar no espírito, andar na carne. Uma mente pode ser posta no espírito ou posta na carne. São todos aspectos que nós vimos nesse primeiro momento. Irmãos, eu gostaria novamente de ressaltar a importância de nós entendermos a nossa responsabilidade, irmãos. Porque temo que nós estejamos vendo as coisas muito de maneira automática, e nós temos responsabilidade naquilo que o Senhor está fazendo. Então nós podemos dizer que há alguns aspectos da obra do Senhor. Primeiro, o fundamento. Qual é o fundamento, irmãos? O fundamento é a obra do Senhor por nós. Tudo aquilo que Ele realizou por nós, onde nós não temos participação alguma. Quantos inimigos o Senhor venceu? Quantas bênçãos nós temos em Cristo Jesus? Nós somos aqueles que estão assentados com Cristo nos lugares celestiais. Ele nos deu vida, porque Ele nos deu a si mesmo. Então são todas verdades que nós já temos em Cristo. Nós precisamos nos apropriar disso. São verdades que nós já temos. Certo, irmãos? Nossos pecados, todos perdoados. Segundo Hebreus, nossos pecados foram afastados da vista dele. Olha que lindo, irmãos. Então tudo isso faz parte do aspecto da obra que o Senhor fez por nós. Lembra do último brado do Senhor na cruz? João 19:30. Tetelestai, está consumado. E aquele lagar ele pisou sozinho. Nós não podíamos participar. Então este é o fundamento. Mas podemos dizer que há ainda dois aspectos da obra do Senhor. Qual é o segundo aspecto, irmãos? O segundo aspecto da obra do Senhor é aquilo que o Senhor está realizando em nós. É isso que nós temos visto no livro de Jó. Esse trabalho transformador de Deus a nível da nossa alma. O Senhor está realizando isso hoje, irmãos. E nesse trabalhar nós temos participação. É isso que nós temos visto no livro de Jó. Como, por exemplo, colocando a mão na nossa boca. Esse é apenas um dos aspectos. Há muitos outros que também poderiam ser colocados aí. Então, esse é um segundo aspecto que podemos dizer. Então, o primeiro aspecto, por nós. O segundo aspecto, em nós. Mas agora há também um terceiro aspecto, irmãos, que também conta com a nossa responsabilidade, que é a obra do Senhor conosco, que fala de cooperação. Então, por nós, em nós e com, que fala de cooperação. Irmãos, se nós tomarmos essas três preposições, por, em e com, nós podemos dispor todos os versículos do Novo Testamento debaixo dessas três preposições. E muitas vezes nós vemos apenas o que o Senhor fez por nós. E não trazemos em equilíbrio o que o Senhor está fazendo em nós e aquilo que o Senhor está chamando a cooperação. E o que seria, irmãos, esse com? Seria o nosso cooperar com aquilo que o Senhor está fazendo, com o supremo propósito de Deus. Então, o trabalhar do Senhor em nós tem como base o trabalhar do Senhor por nós. Por nós é o fundamento. Não pode ser modificado, irremovível. Não pode, irmãos. Esse é o fundamento. Tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Mas sobre esse fundamento, o Senhor está fazendo algo em nós. E o trabalho do Senhor conosco tem como base o trabalho do Senhor em nós. Conseguiram compreender? Por, em, com. Então, irmãos, essas coisas, elas precisam ser trabalhadas no nosso íntimo de maneira muito equilibrada, e nós precisamos considerar isso. Porque senão, irmãos, como já temos dito, por exemplo, o trabalho da cruz em nossas vidas não acontece apenas contando com a parte de Deus, mas Deus decidiu contar com seres responsáveis que respondem ao seu falar. Sempre a iniciativa é de Deus.
mas Ele sempre há de esperar uma resposta nossa. E, irmãos, quando nós meditamos nisso, isso leva-nos a dobrar os nossos joelhos. Porque o Deus, conforme mostrado em Jó, Todo-Poderoso, Ele decidiu contar conosco e aguardar, irmãos, uma resposta nossa. Pense nisso, irmãos. Quão gracioso, quão maravilhoso é o nosso amado Senhor. Pense nisso, por exemplo, quando nós vemos Eliú. Possivelmente ele estava aguardando todo esse falar inadequado e ele se mantém em silêncio, se mantém quieto, e apenas quando Jó e seus amigos encerram, não tem mais nada a dizer, que então Eliú vai começar a dizer. Assim é na nossa experiência, irmãos. O soberano gentil, aquele que tudo pode fazer, ele se determinou a aguardar a nossa resposta. Pense no Senhor, irmãos, na nossa experiência, aguardando cada um de nós em nossa loucura, falando coisas indevidas, justificando-se em coisas que não há para se justificar. E o Senhor está ali aguardando, irmãos. Lembra de uma das igrejas de Apocalipse? Eis que estou à porta e bato. Ele não poderia entrar, irmãos, mas ele decidiu aguardar, porque ele conta com a nossa responsabilidade. Então considerem isso, principalmente nesses aspectos finais que nós temos visto no livro de Jó, porque nós temos visto que o Senhor tem nos mostrado que de fato nós podemos abreviar este caminho de sofrimento, de bater a cabeça, de angústia. Nós podemos abreviar, irmãos. Porque Pedro, quando vai colocar esse assunto, por exemplo, do sofrimento, ele vai colocar se necessário. Compreende, irmãos? Então muito do que tem na nossa vida são resultados da nossa não resposta em obediência àquilo que o Senhor tem falado. Então nós ficamos indo para um lado, para o outro, batendo a cabeça de um lado, batendo a cabeça de um outro, amontoando feridas, amontoando descaminhos, quando só precisávamos obedecer ao seu falar. Entende? Porque senão, irmãos, até mesmo esses descaminhos e tudo isso que acontece, vamos colocar entre aspas, de ruim na nossa vida, nós vamos colocar a culpa em Deus e dizer que a culpa é dele. Irmãos, que não sejamos que de fato possamos considerar a nossa resposta diante do Senhor. Entendido o Espírito, irmãos, eu já tinha esse sentimento no coração de reafirmar e reforçar isso nessa noite. Porque, de um modo geral, irmãos, no contexto geral de igreja, louvado seja o Senhor, nós temos ouvido aqui essas verdades de maneira equilibrada. Graça, reino, soberania e responsabilidade do homem, são paradoxos, mas que, por exemplo, no âmbito reformado, nós não ouvimos isso com tanto equilíbrio. Eles ficam apenas no fundamento e esquece o em e esquece o com. Entende? Não é nem esquece, talvez não é tratado com a profundidade devida. Então que o Senhor nos ajude a não sermos esse, porque nós precisamos ser pessoas bíblicas, cristãos bíblicos que vão à palavra e ver como a Bíblia trata esses paradoxos. Amém? Então, irmãos, vamos terminar, assim como temos feito uma leitura, apenas colocando uma observação que talvez os irmãos não tenham percebido e talvez eu também não tenha colocado. Vocês observaram que do verso 1 a 5 está escrito em forma de narrativa? Os irmãos vão ver que a estrutura do texto fica diferente a partir do verso 6. Lembra que nós falamos que há partes do livro de Jó, por exemplo, o capítulo 1 e 2 e o capítulo 42 que são escritos em narrativas? Então aqui está uma porção que é escrita em narrativa. E essa é uma porção, capítulo 32, versos 1 a 5, ela é uma porção muito importante, porque ela serve de introdução para tudo que Eliú vai falar. Então veja a importância desses versos. Então, tudo isso que nós colocamos até agora, todos esses aspectos que nós colocamos até agora, são o fundamento para aquilo que Eliú vai desenrolar nos seus 4 discursos. Então veja a importância, estou apenas ressaltando a importância desses 5 primeiros versos, por isso nós estamos nos detendo tanto neles. Então nós lemos até o verso 4, lembra? Então o verso 5 diz assim: vendo Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. Então novamente, irmãos, nós vemos esse lindo aspecto. O Espírito, ele não falou antes. Eliú, como sendo um intérprete, ele não fala antes, ele aguarda. Mas então, quando ele vê
que não há mais resposta na boca nem de Jó e dos seus 3 amigos, então ele começa a falar. Irmãos, o Espírito está olhando o tempo todo. Ele está ali observando. Enquanto há respostas em nós, ele se mantém em silêncio. E nesse olhar dele, quando nossas respostas se esgotarem, ele vai começar a falar. Então, se nós queremos que o verso 6 comece nas nossas vidas, primeiro nós precisamos colocar a mão nas nossas bocas. E aí dá uma grande dificuldade nossa. Porque geralmente, não quer dizer que também não haja erro na omissão, mas geralmente nós erramos mais por falar demais. A nossa maior dificuldade está aí. Claro que também há o aspecto da omissão, como já disse, de nunca falo, então, não é bem assim. A Bíblia trata com equilíbrio. Mas geralmente, irmãos, nós somos aqueles que falam muito. Falar da alma repentino, rápido, inquietação, barulho, agitação. Lembra? Tudo isso são aspectos do falar da alma. Então, quando nós, irmãos, aprendemos a quietarmos, aí Eliú vai entrar em cena e vai começar a falar. Então, irmãos, o nome Eliú significa Deus é Senhor. Então aí está uma coisa importante já para vocês anotarem. O nome Eliú significa Deus é Senhor. E o significado do nome dele expressa bem quem Eliú é e qual a importância dele na história de Jó. Eliú, então, ele representa a pessoa do Espírito, e o Espírito sempre, irmãos, que já há um aspecto importantíssimo, porque, como disse, é o fundamento para aquilo que vai se desenvolver. O Espírito sempre vai nos conduzir a Cristo. Ele não vai chamar atenção para si mesmo. O Espírito Santo, ele não é espiritocêntrico, ele é cristocêntrico. Por isso, irmãos, que a ênfase na Assembleia, ela é cristocêntrica. Porque o Espírito, apesar de ser Deus, ele não chama atenção para si mesmo. Ele nos conduz a Cristo. Nós vamos ver por que eu estou colocando isso. Essa nota parece que é avulsa. Porque todo falar de Eliú vai ser um falar de preparação para a vinda de Deus por meio do redemoinho, que vai acontecer a partir do capítulo 38. Então, Eliú, vamos resumir o que Eliú vai fazer nesses 4 discursos. Ele vai fazer 2 coisas. Se os irmãos quiserem anotar, podem anotar. O que Eliú vai fazer em seus discursos? Ele vai fazer 2 coisas. Primeiro, ele vai interpretar algo da mente de Deus para Jó. Esse é o primeiro aspecto. Ele vai interpretar algo da mente de Deus para Jó. E o outro aspecto é que ele vai conduzir Jó para o aparecimento de Deus por meio do redemoinho. Algo da mente de Deus para Jó. E vai conduzir ou preparar Jó para o aparecimento de Deus que vai acontecer por meio do redemoinho, os capítulos 38 em diante. Eu estou citando avulso porque essas são notas que eu nem tinha anotado aqui, Vai me vindo, então a gente vai colocando e construindo algo mais também aqui como fundamento. Então, irmãos, dito isso, vamos agora a um texto que serve para introduzir ainda esse personagem Eliú, que vai nos dar uma maior clareza à luz do Novo Testamento de quem é esse Eliú, e como vai se processar essa experiência com Jó. Então vamos a 1 Coríntios capítulo 2, um texto bastante conhecido por todos nós. 1 Coríntios capítulo 2. Nós vamos ver um quadro aqui, um contraste bem interessante. Vamos ler a partir do verso 9. 1 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 9. Diz assim: Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que, ou as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas, olha agora, irmãos, Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito
a todas as coisas perscruta. O sentido desta palavra, se os irmãos não têm anotado, é sonda, conhece, né? Então o Espírito a todas as coisas sonda, conhece, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Como disse, irmão, muitas vezes nós achamos que sabemos tudo, né? Mas não sabemos, na verdade, é nada. Lembra do quadro? Não sei se está ainda aqui. É ali, ó, Caminhos Elevados do Senhor. Então, irmãos, são coisas que estão além da nossa capacidade. Mas o Espírito vai revelando para nós. Esse é o papel de Eliú. Então, ele vai expressar algo daquilo que está acontecendo com Jó, como de fato é. E não como os amigos de Jó colocaram. Os amigos de Jó colocaram sobre a base da doutrina da retribuição. Lembra? Aquele princípio da semeadura e colheita. É verdadeiro? É verdadeiro. Mas ao mesmo tempo, eles colocaram Deus em uma caixinha. Porque eles queriam que Deus julgasse o homem hoje e agora. Mas Deus tem o seu tempo e o seu modo de fazer as coisas. Então é um falar parcial, compreende? E nós temos sobre o princípio da semeadura e colheita o princípio da filiação, que é o que de fato está acontecendo com Jó. Então Eliú, quando ele entra em cena, ele vai trazer, mas ele vai esclarecer isso. Esse é o papel de Eliú. Por isso que ele é chamado de intérprete, porque ele vai interpretar algo daquilo que está na mente e no coração de Deus para Jó, como de fato é, até que a alma de Eliú se intromete então nesse falar do Espírito, e aí nós vamos colher um princípio também. Mas estão conseguindo alcançar essa interpretação de Eliú? É isso que Eliú vai fazer a partir do verso 6 que nós vamos ver. Então continua o verso assim, verso 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que, tem um propósito aí, conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Aqui nós podemos dizer que são os amigos de Jó. Eles são aqueles que ensinaram palavras vindas de sabedoria humana. Mas agora continua. Mas ensinadas pelo Espírito. Aqui nós temos Eliú em cena. Então diz assim: conferindo coisas espirituais com espirituais. Irmãos, parece bem complicada essa parte final desse verso. Como assim conferindo coisas espirituais com espirituais? Aguardem, que quando nós formos colher o princípio da alma se intrometendo, no falar de Eliú, nós vamos procurar trazer uma tradução que vai ajudar os irmãos a entenderem esse verso. Só não quero aplicar aqui agora por conta do momento mesmo que nós vamos ter depois em torno desse texto de novo. Verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem. Palavra importante aí também. Discernir significa explicar, ou seja, não pode entendê-las porque elas se explicam, não naturalmente, não por meio do nosso intelecto, mas elas se explicam espiritualmente. Então aqui nós já temos algo também muito importante dentro do que nós vimos tendo como pano de fundo os capítulos 29 a 31 e depois o falar de Eliú. Porque Jó e seus amigos estavam procurando compreender nesse nível, irmãos. Mas as coisas de Deus, elas se discernem, elas se explicam espiritualmente. Por isso que Paulo vai orar, irmãos, para que, por exemplo, em Efésios, que o Senhor dê espírito de sabedoria e de revelação. Porque, irmãos, no natural nós não compreendemos nada. Nós não vamos conseguir tocar nada do que Deus está fazendo, porque são caminhos elevados. Entende? Então nós carecemos de revelação. Nós carecemos que o Senhor de fato abra uma janela para nós e permita que nós vejamos aquilo que está acontecendo de fato no seu coração. Caso contrário, nós vamos ficar batendo cabeça sem entender nada. E aí nós não vamos aquietar nossa alma e nada do processo vai acontecer. Compreenderam? Então, essa expressão discerne espiritualmente é muito importante também que os irmãos tenham ressaltado, dado aquilo que nós vamos ver. Então diz assim, verso 15: porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém.
Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Às vezes, irmãos, quando a gente lê aqueles capítulos 29 a 31, dá a entender que Jó está como que instruindo a Deus, né? Mas, irmãos, a mente do Senhor é muito mais profunda, né? E termina assim: nós, porém, temos a mente de Cristo. Você quer falar alguma coisa? Então, dado como palavra introdutória esse texto, vou passar para os irmãos agora a divisão dos discursos de Eliú. Então nós podemos retornar lá para o livro de Jó, no capítulo 32. Vamos recolhendo essas coisas, irmãos, que depois nós vamos entrar nos aspectos lendo os textos. Então, divisão dos discursos de Eliú. Então nós vamos ter, irmãos, 4 discursos de Eliú, proferidos por Eliú. E nós vamos então anotar a referência de cada um para que os irmãos possam estudar depois. Então, capítulo 32, verso 6, marcado pela expressão disse Eliú. Disse Eliú. Então vai do capítulo 32, 6 até o capítulo 33, os irmãos podem folhear junto comigo aí, até o capítulo 33, verso 33. Esse é o primeiro discurso de Eliú. O segundo discurso de Eliú, novamente marcado pela expressão disse mais Eliú, vai do capítulo 34, verso 1, até o capítulo 34, verso 37, o último verso do capítulo 34. Se os irmãos não conseguirem acompanhar a referência, é só falar, viu, irmãos? Segundo discurso, então, do 34:1 até 34:37. O terceiro discurso vai do capítulo 35:1, marcado pela expressão disse mais Eliú, até o capítulo 35, verso 16, ou o último verso do capítulo 35. 35:1 a 35:16. E o terceiro e quarto discurso vai do capítulo 36:1, marcado pela expressão prosseguiu Eliú e disse, até o capítulo 37, verso 24. Temos um longo discurso aí, então, que vai do capítulo 36 até o final do capítulo 37. Por que é importante, irmãos, nós anotarmos essas divisões? Porque é elas que vão nos localizar, nos ajudar a compreender quando que Eliú estava falando no Espírito e quando a alma de Eliú então vai se intrometer, e aí nós vamos ter um falar inadequado. Os irmãos vão ver que Eliú ele vai se voltar em palavras muito similares às palavras que os amigos de Jó usaram. Por quê, irmãos? Porque ali a alma se intrometeu. Lembra que o falar dos amigos de Eliú é o falar da alma? É justamente isso que vai acontecer, nós vamos ver essa similaridade. Então agora sim nós chegamos naquele que é o meu encargo central para essa noite, que é ver, os irmãos podem anotar como título para a organização aí, aspectos do falar de Eliú no capítulo 33. Anotem assim mesmo, viu, irmãos? Aspectos do falar de Eliú no capítulo 33. Então, o que nós vamos construir juntos aqui, irmãos? Nós vamos ver aspectos no capítulo 33. Depois, no final do capítulo 33, a alma de Eliú, ela vai ser acendida ali e vai se intrometer no falar. Depois nós vamos dar uma pausa nesse falar do Espírito e vamos entrar no falar da alma de Eliú. Vai acontecer nos capítulos 34 e 35. 2 discursos. Certo? Mas depois, louvado seja o Senhor, Eliú vai voltar novamente à sobriedade. E ele vai novamente falar no Espírito. Então, nos capítulos 36 e 37, nós temos de novo um falar espiritual. Então, por que eu coloquei... Estou procurando ser bem devagar. Se eu estiver dificultando, os irmãos podem falar. Por que então eu coloquei aspectos do falar de Eliú no capítulo 33? Por conta dessa pausa que nós daremos depois. Porque quando nós chegarmos nos capítulos 36 e 37, novamente nós vamos ter aspectos do falar do Espírito novamente. Do falar de Eliú em sobriedade. Então não vai ser como que continuação dessa primeira parte. Conseguiram compreender? Capítulo 33, nós temos um falar do Espírito, uma interpretação correta do Espírito. Depois no capítulo
34 e 35 a alma se intromete, depois no capítulo 36 e 37 Eliú volta novamente numa interpretação correta e vai então transmitir verdades maravilhosas novamente. E nós vamos então procurar ver essas verdades que foram transmitidas a Jó. Amém? Então vamos ver verso por verso, não temos pressa. Irmãos, tem muitos aspectos, e eu não estou exagerando, tem muitos aspectos mesmo para nós recolhermos nos textos. Alguns aspectos nós vamos pular propositalmente, né? Também por conta da nossa limitação também, talvez em considerar tudo, e outra porque também o Senhor há de nos dar mais luz, né? No longo prazo o Senhor há de caminhar conosco, expandir a nossa luz. Então eu selecionei, considerei alguns aspectos importantes sobre os ombros de outros irmãos sérios que estudaram o livro de Jó a fundo, coisas que muitas vezes nós não conseguiríamos alcançar sem a ajuda deles. Por quê? Porque o falar de Jó, esse falar poético do livro de Jó, tem algumas partes que são de fato complicadas devido também à tradução que nós temos. Não quer dizer que está errada, viu? Já dissemos isso e reafirmamos. Nossa tradução é boa, não está errada. Mas há traduções de outros eruditos que dão uma maior clareza para nós que somos mais limitados, compreende? Então, ao fazer esse estudo, nós estamos então sobre os ombros de outros irmãos. E a nota que eu gostaria de deixar aqui é que, irmãos, nós precisamos sim nos debruçar sobre a luz que outros receberam. Irmãos, isso é importantíssimo. Isso evita que nós caiamos em erros e até mesmo heresias. Porque irmãos na história, desses mais de 2000 anos de história da igreja, irmãos sérios, respeitados, gastaram uma vida toda para estudar a palavra de Deus. E eles deixaram muitas coisas como legado do Senhor a nós como igreja. Então nós precisamos sim, irmãos, olhar essa luz e considerar quando nós estamos lendo a sua palavra, né? Que nós não caiamos no extremo de que nós não precisamos de outros irmãos, nós carecemos apenas do Espírito Santo, sim, irmãos, mas o Senhor mesmo depositou o tesouro ao longo desses 2000 anos de história da igreja. E ele fala assim, ó, sai-te pelas pegadas do rebanho, na linguagem de Cantares. Só completando que além desses irmãos do passado, como eles têm pedido para que os irmãos acompanhem alguns irmãos de hoje, a administração do irmão Edson, lá de São Lourenço, de quarta-feira, ela completa a sua ministração de consciência. É algo extraordinário. Fica aí mais uma vez o clamor para que os irmãos vejam, né, a forma que ele colocou ali, e abordando diretamente a consciência de Pilatos naquele contexto. Muito interessante, muito edificador. Então assim, irmãos, há irmãos sérios que estudaram esse livro também de Jó. Por exemplo, nós poderíamos citar o irmão Christian Shen, poderíamos citar o irmão Stephen Kong, que estudou e escreveu um livro, O Esplendor dos Seus Caminhos. Irmãos sérios. Stephen Kong, ele foi cooperador de Watchman Nee. Entende? É um irmão profundo na palavra. Hoje, por exemplo, Romeu Bornelli estudou o livro de Jó. Vemos que o Senhor tem sustentado os seus mensageiros por aí. Há muitos outros que nós nem conhecemos que são irmãos profundos na palavra e que nós podemos ir ali na fonte beber, irmãos, disso e considerar. E, irmãos, a beleza disso é que quando nós consideramos esses irmãos, o Senhor vem iluminando o nosso homem interior e trazendo mais coisas ainda, novas notas, novas coisas no nosso homem interior, revelação. Então nós não precisamos negar o que esses irmãos falam para recebermos iluminação espiritual. Pelo contrário, quando nós abraçamos o que esses irmãos falam, nós ainda acrescentamos algo mais quando o Senhor fala no nosso homem interior, que é o que nós temos procurado fazer no livro de Jó. Certamente, se vocês estudarem esses capítulos que temos estudado, o Senhor há de falar coisas que eu não vi. O Senhor há de falar com vocês, eu creio nisso. Coisas que eu não vi. Às vezes palavras que eu li mal, não interpretei, não consegui interpretar, e o Senhor talvez traz uma iluminação aos irmãos. E eu creio nisso, irmãos, porque a palavra de Deus ela é viva, né? Ela tem esse poder de ser velha e ao mesmo tempo sempre nova. Louvado seja o Senhor, né? Então, perdão pelo parênteses, mas não poderia deixar de falar tudo isso também. Inclusive, antes de eu passar, também me vem aqui, para os irmãos que gostam de ler, né? Não sei se
muitos daqui gostam de ler, mas talvez seja uma prática que os irmãos deveriam cultivar, porque quando os irmãos ganham o hábito da leitura, os irmãos ganham o hábito de ler a palavra de Deus também, né? De esforço de ler a palavra. Há um livro chamado O Homem Espiritual, do irmão Watchman. Esse livro, ele foi escrito em 3 volumes, pequenos de umas 200 e poucas páginas cada um, certo? 3 volumes. Em um desses volumes, ou volume 2 ou 3, eu não me recordo agora, ele vai escrever profundamente sobre essa questão do espírito, da alma e do corpo, e essa relação do Espírito de Deus com o nosso espírito. Mas, irmãos, ele vai entrar de uma maneira muito profunda. O irmão Watchman, ele escreveu aquele livro quando ele estava num período de enfermidade muito difícil, ele estava passando, então ele teve experiências únicas com o Senhor, e o Senhor usa a palavra e alinha com as experiências que ele estava tendo, e ele deixa, irmãos, um registro maravilhoso. Podemos dizer que sim, irmãos, é um dos livros que nós deveríamos ler. Está aí, então, uma dica para os irmãos que gostam de ler. O Homem Espiritual, do irmão Watchman, tá bom? Que os irmãos vão conseguir mais assuntos, mais aspectos relacionados àquilo que falamos na última reunião. Então, dito isso, vamos agora sim começar a ver aspectos do falar de Eliú no capítulo 33. Primeiro aspecto, então, eu vou citar aspecto por aspecto, os irmãos podem ir anotando assim. Então, primeiro aspecto, capítulo 32, versos 6 a 8. Vamos ler juntos. Diz assim: Disse Eliú, filho de Baraquel, o Buzita: Eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Lembra que o nosso velho homem é mais velho do que o nosso novo homem, né? Nós vamos aprendendo a discernir a voz do Espírito depois que nós cremos no Senhor, mas desde que nós nascemos nós já estamos aprendendo com o velho homem. Então observe que o nosso novo homem, ele é de fato mais novo, né? Então por isso que ele aguarda, o nosso velho homem vai falar primeiro na nossa experiência. E continua assim: Arreciei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Dizia eu: falem os dias, ou falem os anciãos. Seria uma outra tradução para essa expressão do verso 7. Falem os dias, poderia ser traduzido como falem os anciãos. E a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, esse é o verso que eu gostaria de ressaltar, e nós vamos ligar outro. Na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Essa palavra sábio também, eu gostaria que os irmãos anotassem a tradução dela, dada a importância. O significado dela é entendido. Então, e o sopro do Todo-Poderoso faz entendido. E agora nós vamos a mais um texto, ainda nesse primeiro aspecto, depois eu vou citar o aspecto. Provérbios capítulo 20, verso 27. Provérbios capítulo 20, verso 27. Preste atenção, irmãos, na leitura, para que os irmãos possam recolher o princípio. Então diz assim: o espírito de quem, irmãos? Do homem. Não é assim que está escrito aí? Então está se referindo ao espírito de quem? Do homem. É a lâmpada. Não está dizendo que é a luz, está dizendo que é a lâmpada. Que aqui eu gostaria de fazer uma diferença que nós vamos ver. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Então os irmãos anotem o princípio aí, para já deixarem já registrado. Podem colocar assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Vamos quase que transcrever o verso. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha o mais íntimo do corpo.
O espírito do homem é a lâmpada do Senhor que esquadrinha o mais íntimo do corpo. E entre parênteses, irmão, vão resumir isso em uma palavra: iluminação espiritual. Duas palavras, né? Iluminação espiritual. Eu ia colocar só iluminação, mas coloca espiritual também. Então, repetindo: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor que esquadrinha o mais íntimo do corpo. Entre parênteses, iluminação espiritual. Qual que já é um aspecto importantíssimo que nós temos aqui, irmãos, e muito claro, nem precisa de muito comentário. Onde nós recebemos iluminação espiritual? Onde nós recebemos luz? Onde nós recebemos revelação? No nosso espírito, no nosso homem interior. Então é ali no nosso homem interior que o Senhor vai trazer luz e vai esquadrinhar todo o nosso ser. Então esse é um aspecto importantíssimo da pessoa e da obra do Espírito Santo. Então, conseguiram compreender? O Espírito falando ao nosso espírito, e esse falar vai esquadrinhar todo o nosso ser. Que princípio maravilhoso já dentro do falar de Eliú. Segundo princípio, segundo ponto, segundo aspecto, né? Capítulo 32. Só um minuto, só ver se eu anotei corretamente aqui. É isso. Versos 18 e 19. Capítulo 32, versos 18 e 19, diz assim. Perdão, irmãos. Não, eu só estou vendo que é o seguinte. Quando eu falei o título, eu não coloquei o capítulo 32 incluído. Falei aspectos do capítulo 32, não foi? 33, não foi isso? Então acrescenta capítulo 32 e 33. É só isso que me veio aqui, porque senão vai confundir os irmãos. Como assim? Ele falou 33 e está lá no 32, né? Então coloca aspectos do capítulo 32 e 33. Porque na verdade o falar de Eliú não começa no 33, começa no 32, que é o primeiro discurso. Perdão, viu, irmãos? Então, só o título, aspectos do falar de Eliú nos capítulos 32 e 33. Então, agora sim, podemos ir. Segundo aspecto, então, capítulo 32, versos 18 e 19, diz assim: porque tenho muito que falar, ou uma outra tradução, estou cheio de palavras. Muito boa essa tradução, irmãos. Essas palavras que estão citadas de tradução, se fossem os irmãos anotaram, para depois ajudar na hora de meditar. Então essa expressão no verso 18, porque tenho muito que falar, poderia também ser traduzido por estou cheio de palavras. E continua assim: e o meu espírito me constrange. Eis que dentro de mim sou como o vinho, sem respiradouro, como odres novos, prestes a arrebentar-se. Ainda mais alguns textos, Romanos capítulo 12, ainda no segundo aspecto, irmãos. Romanos capítulo 12, verso 11. Romanos 12, 11, diz assim: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Se fervorosos de espírito, lembra daquele odre prestes a se arrebentar? Vai recolhendo então, nós vamos colocar o princípio depois. Tiago, capítulo 4, verso 5. Tiago, capítulo 4, verso 5. Vou só ler o verso 4 também, mas deixa registrado apenas o verso 5. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Então essa expressão, é com ciúme que por nós anseia o Espírito. E ainda um último texto, Romanos capítulo 8,
verso 26. Romanos 8, 26. O que nós vamos ter nesse capítulo, irmãos? Capítulo 8, 3 gemidos. Nós já falamos isso algumas vezes. A criação geme, nós gememos, e agora no verso 26 do capítulo 8, o Espírito geme. Então diz assim, capítulo 8, verso 26 de Romanos. Leiam comigo, irmãos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste. Essa palavra assiste, ela não fala de um telespectador que apenas vê lá de longe tudo que está acontecendo, não. O sentido dessa palavra assiste, importantíssimo que os irmãos anotem, é nos dar assistência. Então mostra que o Espírito não está inativo, certo? Ele está fazendo algo, ele está nos dando assistência. Nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, agora, com gemidos inexprimíveis. Então, qual é o segundo aspecto que nós vamos deixar registrado aí, do falar de Eliú? O Espírito é aquele que anseia por nós. E irmãos, como vemos esse princípio aplicado na vida de Jó? Porque o Espírito anseia de tal maneira que ele não vai permitir que nada se coloque entre nós e o Senhor. Ele não vai permitir que nosso coração seja dividido, que nós tenhamos outras amizades, conforme o contexto de Tiago. Por exemplo, amizade com o mundo. Compreende? O Espírito tem ciúmes. Ele anseia por nós. E ele então vai tirando nesse trabalhar maravilhoso, no seu falar doce, suave, corretivo, educativo. Ele vai tirando, irmãos, esses obstáculos que estão na nossa vida com o Senhor. Conseguiram compreender esse princípio? É isso que Eliú, como um intérprete, ele está passando para Jó. Está dizendo, Jó, claro, irmãos, na tipologia lá do Antigo Testamento, mas agora vendo na luz do Novo, Jó, o Espírito anseia. E todas essas impurezas, tudo isso que está como obstáculo vai ser tirado. Irmãos, na nossa vida é isso que vai acontecer. Porque o Espírito tem ciúmes, ele anseia por nós e nós não vamos ficar de qualquer maneira. Louvado seja o Senhor. Ele há de realizar esse trabalhar, tirando tudo isso, irmãos, para o nosso encontro com o Senhor, onde nós veremos o Senhor melhor, como nós veremos no final do capítulo 37, aquele áureo esplendor. Então vamos construindo o quadro juntos. Terceiro princípio, ou terceiro aspecto, capítulo 32, versos 20 a 22. Permiti, pois, que eu fale para desafogar-me. Abrirei os lábios e responderei. Olha agora, irmãos. Lembra, Eliú como um intérprete do Espírito. Certo? Então não perca isso quando estamos lendo. Olha o que diz agora. Não farei acepção de pessoas, nem usarei de lisonjas com o homem, porque não sei lisonjear. O Espírito que diz isso. O Espírito não usa de lisonja conosco, irmãos, porque ele não sabe lisonjear. Nós vamos ver a aplicação disso. Em caso contrário, em breve me levaria o meu Criador. Vamos ler agora Marcos capítulo 10. Não, vamos fazer o seguinte, coloca o princípio na frente, se os irmãos abrem um parênteses, e aí coloca esses dois textos, porque na luz desse princípio vai ficar mais claro ainda os textos. Então os irmãos colocam assim, é um princípio um pouco maior, mas anotem porque os irmãos vai ajudar os irmãos a discernir o falar do Espírito e o falar da nossa alma. Porque aqui nós estamos vendo como que Eliú, que é o intérprete do Espírito, fala a Jó. E é assim que o Espírito fala conosco. Compreende? São princípios imutáveis. Então, qual é o princípio aqui? O Espírito Santo
nunca vai atuar. O Espírito Santo nunca vai atuar sobre nós. O Espírito Santo nunca vai atuar sobre nós de maneira bajuladora. O Espírito não vai bajular, irmãos. Os irmãos coloquem vírgula. Ele sempre irá falar a verdade conosco. O Espírito Santo nunca vai atuar sobre nós de maneira bajuladora, vírgula. Ele sempre irá falar a verdade conosco. Vai. O Espírito Santo nunca vai se deter por respeito humano. Irmãos, isso é tão maravilhoso e tão prático. Porque quantas vezes nós, irmãos, agimos uns com os outros, não com um falar do Espírito, mas com um falar bajulador. Quantas vezes, irmãos, nós, e até mesmo no convívio do corpo, escondemos a verdade uns dos outros, por muitas vezes respeito humano, preferências, bajulações. Nós fazemos isso, precisamos assumir que nós fazemos isso, irmãos. Claro que há um equilíbrio que depois nós vamos trabalhar, calma, o princípio não acabou. Mas percebe como isso é prático? Não é verdade, irmãos, que muitas vezes nós nos pegamos bajulando-nos uns aos outros, quando muitas vezes o falar do Espírito seria outro para aquela pessoa, mas por conta de algum respeito humano, por conta daquilo que aquela pessoa naturalmente significa para você, então eu negocio, vou amenizar algumas palavras, vou deixar de falar isso. Claro que há uma maneira de se falar, nós veremos tudo isso, mas conseguiram compreender? Muitas vezes nós omitimos a verdade uns com os outros, colocamos máscaras nos tratos uns com os outros, simplesmente por respeito humanos, por bajulações. Mas o Espírito Santo não é assim conosco. Então, sempre que você ouvir uma voz bajuladora, não é o seu espírito, é a sua alma, é o seu velho homem, é o seu eu falando, e não o Espírito. O Espírito não é bajulador. Amém? Então nós vamos ver alguns textos que vão exemplificar isso à luz do Novo Testamento. Vamos a Marcos capítulo 10, na cena do jovem rico. Nós vamos ver um equilíbrio tão maravilhoso que também precisa ser construído aqui. Marcos capítulo 10, a partir do verso 17. Então essa mesma passagem, conforme está relatado, ela aparece também em Mateus 19 e em Lucas 18. Então fazer esses correlatos entre as passagens, onde ajudaram muitos irmãos. Mas aqui há uma expressão que é única de Marcos. Por isso que nós viemos aqui, dado o princípio que estamos aplicando. Então olha o verso 17, nós vamos ler do 17 até o 22. Diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Olha agora, irmãos, olha que lindo, porque é a mesma coisa que o Espírito faz conosco, irmãos, e é a mesma coisa que nós precisamos fazer nos tratos uns com os outros. O que diz aí? E Jesus, fitando, o que diz aí? O amou. Os irmãos estão acompanhando o texto comigo? Acompanhem o texto, para que nós não leiamos errado, talvez deixe passar algo despercebido. Então, fitando o amor, esse é o primeiro aspecto, amor. Mas depois nós vamos ver um outro texto onde a verdade aparece primeiro. Vamos colher algo aqui. Então, Jesus fitando o amor. E porque ele o amou, ele disse:
Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. E o verso 22 finaliza assim: Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Que princípio maravilhoso, irmãos. O Senhor, por nos amar, quando Ele fita os olhos para nós, Ele nos fala a verdade. Ele não bajula, Ele não negocia a verdade, porque Ele ama que Ele faz assim, irmãos. Muitas vezes nós temos outros conceitos de amor, muitas vezes impregnado pelo mundo mesmo, um amor distorcido que nem mesmo deveria ser chamado de amor, porque o amor, segundo a Bíblia, é esse amor aqui. É um amor que olha no profundo dos olhos e fala a verdade. Conseguiram alcançar isso, irmãos? Então, aqui está um aspecto maravilhoso para nós discernirmos o falar do Espírito no nosso homem interior, ou quando é o falar do Espírito e quando é o falar da nossa alma. Se tiver bajulação, irmãos, pode ter certeza que não é o Espírito, porque o Espírito não é bajulador, ele é aquele que fala a verdade. Mas ainda há um outro texto que eu gostaria de colocar aqui, equilibrando com esse texto, que é Efésios capítulo 4, versos 15 e 16. Sei que os irmãos já devem estar um pouco cansados, mas mais alguns minutinhos nós já terminamos. Há muitos e muitos princípios que ainda nós vamos ver, então eu vou me deter apenas nesse terceiro hoje. Precisamos também ser apressados. E, irmãos, sinceramente, tenho estudado esses assuntos aqui aos pés do Senhor e considerado, são assuntos muito importantes para nós, irmãos. Nós não podemos ser apressados por eles, sabe? Porque cada aspecto desse nós deveríamos nos deter aí, parar e considerar diante do Senhor. Só esses três nós estamos considerando hoje, irmãos, é conteúdo para nós meditarmos, irmãos, muitos dias e revisitarmos e considerarmos aos pés do Senhor. Então, Efésios 4, versos 16, 15 e 16, diz assim: lembra que é num contexto de edificação, num contexto de caminho para a maturidade, varonilidade, né? Então diz assim: mas, verso 15, leiam comigo, irmãos, seguindo, o que diz aí agora primeiro? A verdade. Aí a verdade veio primeiro. Lá em Marcos 10, Jesus amou e disse. Aqui nós temos um direcionamento do Espírito a nós dado por Paulo, dizendo, mas seguindo a verdade, mas agora ele equilibra, em amor. Porque, irmãos, se nós tomamos só a verdade, muitas vezes nós somos legalistas, nós somos aqueles que queremos impor de qualquer maneira a verdade sobre o outro, mas a Bíblia não trabalha assim. É ponderado, é equilibrado, verdade em amor. E isso, irmãos, nós nem podemos fazer separação até onde uma vai e a outra vai. Isso é como que mesclado, entende? Se nós amamos, nós dizemos a verdade. E falar a verdade é uma demonstração de amor, entende, irmãos? E isso vai sendo trabalhado, isso é lindo, irmãos, no nosso convívio uns com os outros. Sinto que nós ainda, irmãos, somos tão ressentidos uns com os outros. O Senhor deseja avançar conosco neste ambiente aqui de igreja. Nós precisamos aprender a ponderar nossas palavras em amor, mas não negociarmos a verdade. Nós nos escondemos. Nós somos ressentidos, temos dificuldade em nos abrirmos, de conversarmos entre nós. Sabe? Muitas vezes nós conversamos, nos expomos para as pessoas de fora, para o mundo, mas temos dificuldade de nos expressar aqui no ambiente espiritual, no ambiente de igreja. Irmãos, nós precisamos, irmãos, nunca se esqueçam daquele primeiro falar que o pastor teve para nós aqui. Não perca, irmãos, esse olhar no olho e falar a verdade, irmãos. Não abaixa a cabeça, não abaixa a cabeça. Se você não consegue olhar no olho de um irmão, é porque tem algo errado que precisa ser resolvido imediatamente, porque isso atrapalha o crescimento do corpo, atrapalha a maturidade do corpo, atrapalha o avanço do corpo. Você acha que você está desligado do corpo? Você acha que eu estou desligado do corpo, irmão? Se um membro faz isso, todo o corpo sente. Esse conceito corporativo não é apenas uma mera coisa natural, como eu posso dizer, um mero aspecto, não, irmão, isso é realidade. Se nós temos tido alguma relação mal resolvida em nosso meio, nós não avançaremos, irmãos. Por isso que nós não podemos perder
esse olhar no olho, esse falar uns com os outros, mesmo que doa, mesmo que muitas vezes a gente precise engolir aquilo. Irmãos, não interessa, não perca esse verdade em amor. E o verso continua assim: até desmarcou aqui, foi lá para Gálatas, já ia ler Gálatas, voltei. Verso 15, né? Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos. Perceba que o crescimento procede dessa falar a verdade em amor, seguir a verdade em amor. Se não houver isso, não há crescimento. Nós somos um povo cheio de máscaras, cheio de mentira, não há crescimento espiritual, irmãos. Não adianta nos enganarmos, porque o contexto aqui é justamente esse. Os irmãos leiam os versos anteriores, irmãos vão ver um contexto de edificação, de caminho à maturidade. O Senhor vai falar daqueles que o Senhor deu, como apóstolos, evangelistas, pastores, mestres, vai falar de varonis. Então é um contexto relacionado a isso. E aqui está dizendo que, seguindo a verdade em amor, cresçamos. Se nós negligenciarmos esses dois primeiros aspectos, não tem crescimento. Cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. E ainda há 2 versos que nós vamos ler para finalizar ainda esse aspecto. Primeiro aos Tessalonicenses, já estamos terminando. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 5. Quem escreveu foi Paulo. Então ele vai dizer assim: a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Irmãos, que ousadia de Paulo, né? Nós nunca usamos e Deus é testemunha disso. E mais um texto para finalizarmos então. Segunda de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 17. Diz assim, 2 Coríntios 2,17: porque nós não estamos, como tantos outros, essa expressão agora, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Essa expressão mercadejando, ela traz a ideia de adulterar ou de misturar a palavra de Deus. Então, vou repetir para que os irmãos anotem, tomem nota disso, porque é importante. Essa palavra, então, mercadejar, ela traz o sentido de adulterar ou misturar a palavra de Deus. Então, irmãos, no que diz respeito ao Espírito, o Espírito a nós, ele é aquele que não mercadeja a sua palavra. Ele não mistura, ele não dilui. Não, irmãos, o Espírito não faz isso. Ele fita os olhos em nós, e porque ele fita os olhos e nos ama, ele fala a verdade. E agora trazendo para o lateral, para a nossa relação uns com os outros, a mesma coisa, irmãos. Que nós sejamos estes que podem olhar um nos olhos dos outros e dizer a verdade em amor. Sem precisar diluir, irmãos. Sem precisar ficar de... Não, irmãos. Porque é assim que o Senhor há de nos conduzir à maturidade. E é isso que Ele deseja quando nós olhamos para o livro de Jó. Amém, irmãos? Então, assim nós terminamos e o Senhor há de nos conduzir no próximo momento em torno desse assunto do livro de Jó. Espero que tenha ficado claro esses pontos que tratamos. Certamente, se não ficou, o Espírito há de complementar isso que iniciamos hoje. Amém, irmãos? Alguém tem alguma fala? Podemos encerrar? João, interessante é a gente fazer a ligação desse texto de Tessalonicenses 2:5 com cada um dar conta, né, do bem ou mal que faz por meio do corpo. Isso aí. Então, Irmãos, você dizer que não há crescimento quando a gente, né, não faz o nosso papel no corpo. Isso aí. Irmãos,
vou colocar, devido à fala da irmã Bia, um pontinho a mais. Por quê? Porque talvez tenha algo nessa noite mal resolvido em nosso meio. Porque o Espírito não joga palavras ao vento. Então, dada a importância disso, eu vou ler mais um texto que toca a responsabilidade quanto a isso. Os irmãos me acompanham, só mais um texto? E aí nós finalizamos? Eu não posso entrar nos detalhes do texto, porque senão nós vamos ficar aqui muito tempo. Mas eu quero pelo menos colocar alguma coisa na sua cabecinha para você meditar aos pés do Senhor, amém? Vamos a Mateus capítulo 5. É um texto, vamos dizer assim, controverso, profundo, mas o Senhor há de também nos conduzir numa meditação com respeito a esse texto. Então, capítulo 5, a partir do verso 21. Então, é importante apenas dizer que o discurso do Sermão do Monte, ele é proferido para quem? Para os discípulos. Amém? Olha o verso 1 do capítulo 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, tomando essa posição de mestre. Ele viu as multidões, sobe ao monte, se assenta e o que ele faz? Aproximaram-se os seus discípulos. E o verso 2: e ele passou a ensiná-los, dizendo. Fica claro que então as palavras do Sermão do Monte são para os discípulos, certo? Muitos pegam isso daqui, se esquivam e falam, é para o mundo, é para os discípulos, está aqui na Bíblia. Então, essas palavras, vamos ler a partir do verso 21, é para nós. Olha o que diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. São tantas coisas aqui, mas vamos passar direto. Eu, porém, vos digo que todo aquele que... Lembra, está vendo esse sem motivo aí? Talvez ele não conste no texto original, por isso que ele está entre colchetes. Todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. É uma palavra para nós. Todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Isso é uma palavra para os discípulos. Aí muitas dúvidas já vão se levantar nos corações aí, não é mesmo? Pois guarde essas dúvidas. Guarde, porque num tempo posterior o Senhor há de conduzir-nos aqui. O que eu quero tocar é o que está mais abaixo ainda. Continua assim: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Olha agora, irmão, verso 25. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho. O que significa isso? Vai resolver as suas pendências enquanto você ainda está com vida. A caminho, esse é o sentido. Você está em vida, você está aqui hoje, vai resolver as suas pendências. Tem problemas no corpo? Vai resolver esses problemas, irmãos. Vai resolver, porque toca responsabilidade, toca disciplina. Tá? Toca disciplina. E continua assim: para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. É o mesmo sentido de inferno de fogo lá em cima. Em verdade te digo que não sairás dali, ou seja, da prisão ou do inferno de fogo, enquanto não pagares o último centavo. Vocês leram bem aí, irmãos? Não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Nós sairemos porque nós somos filhos. Compreende? Mas, irmãos, toca a nossa responsabilidade. E esse texto é claro em nos mostrar que haverá uma disciplina para os filhos que não procederem assim. Às vezes nós tratamos as coisas com muita leviandade, irmãos. Eu não preciso resolver isso. O fulano que resolve, que vem. Irmãos, quando você lê textos desses e equilibra, e aqui não é nem para causar pavor em ninguém, irmãos. Estou trazendo a reflexão com respeito à nota inicial. Olhe no olho daquele que você tem problemas e resolva, enquanto estás com ele a caminho. Porque haverá sim, irmãos, uma disciplina para filhos na era vindoura. Não se engane.
Tá? Esse texto é profundo, é um texto que nós precisamos estudar num momento melhor, detalhe por detalhe, palavra por palavra, para nós entendermos o que significa tribunal, quem é o adversário, o que é esse inferno de fogo, compreende? Mas, irmãos, já basta você saber que é para filhos, e já basta você saber que você precisa resolver as suas pendências enquanto está com Ele a caminho. Amém? Que o Senhor então possa continuar falando ao seu coração e que você considere isso. Vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por este momento, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é aquele que olha para nós, nos ama com amor eterno e porque nos ama, nos fala a verdade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não dilui, não mistura a tua palavra. Ela é sempre verdadeira, sempre equilibrada. Ela sempre nos corrige, nos consola, nos admoesta. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra ela tem tantos aspectos maravilhosos. Nós te louvamos por isso, Senhor. Se de fato há alguma pendência, Senhor, algo mal resolvido em nosso meio, que tem nos impedido como igreja de avançarmos, Senhor, que o Senhor nos ajude, que possamos resolver, Senhor, essas pendências enquanto estamos a caminho uns com os outros, Senhor. Que é assim que nós vamos avançar, Senhor. E o Senhor ainda nos livra de uma disciplina que pode vir, Senhor, em nossas vidas. Mas obrigado, Senhor, porque o Senhor, antes de disciplinar, nos ensina, nos dá o caminho, nos mostra que nós não precisamos passar por essas coisas. Quão maravilhoso é o teu caráter, Senhor. Quão equilibrado e quão perfeito tu és. Senhor, obrigado pela tua palavra. Ela é tão linda, Senhor, e tão preciosa. Leva-nos para as nossas casas, Senhor, com a tua proteção, com o teu falar fresco em nossos corações e que nós possamos considerar todo esse falar que o Senhor tem tido conosco como igreja, Senhor. Louvado, exaltado seja o teu nome. Amém. Amém, irmãos.